Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre uns assuntos muito interessantes. São dúvidas que eu andei recebendo aí dos nossos queridos ouvintes e que nós vamos então dirimir essas dúvidas. Mas antes de eu fazer isso tudo, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, vamos começar o nosso vídeo de hoje, como sempre, com muita alegria, aonde eu gosto de saudar todos vocês, meu público querido, desejando muita saúde, muita paz, muita harmonia em suas vidas e principalmente muita esperança nesse mundo de regeneração que está para chegar. Vamos aguentar firme, pessoal! Força, força, que isso não vai demorar muito tempo, não. E para isso, vamos continuar orando, é o que a espiritualidade nos pede sempre, e eu repasso o recado para vocês. Vamos continuar orando, pedindo pela paz no planeta, pedindo pela suavização na operação de despertamento físico. Vamos orar para que o grupo de filhos de Tomé seja reduzido a 0, e também pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. E vamos pedir que esse sinistro plano traçado pela elite trevosa, junto aos encarnados trevosos que os servem, não tenha êxito. Vamos continuar orando, porque isso tudo, gente, está fortalecendo a nossa egrégora planetária. Mas vamos ao assunto do vídeo de hoje, gente. Então, eu recebi algumas perguntas muito interessantes de ouvintes queridos. E eu, quando não sei a resposta, porque eu não sei muitas coisas, eu anoto essas perguntas, gente, e quando eu tenho oportunidade, eu vou lá e apresento essas questões. Às vezes eles não respondem, dizem que não tem permissão, mas muitas vezes eles respondem e esclarecem essas dúvidas. E dessa vez eu fiquei bem alegre porque a carinhosa entidade, eu nem precisei pedir, ela abriu para perguntas, né? E quando isso acontece, a gente aproveita, né? E aí eu fiz a pergunta, ele falou sim, vamos responder essas perguntas. E a primeira delas era sobre a nossa amada Mãezinha Maria Santíssima. O ouvinte queria saber se Nossa Senhora havia voltado a se encarnar aqui na Terra. E ele perguntava também se teria ela se reencarnado como Joana d'Arc. E eu fiz a pergunta. E a entidade luminosa, então, esclareceu a questão. Falou assim, Maria não voltou a se reencarnar. Após todo o sofrimento pelo qual ela passou, ela, que já era um espírito cristalino em pureza, ela adentrou o reino angélico com um grandioso galardão espiritual. Vocês já sabem, porque eu já contei, mas para quem é novo no canal, quem é novinho no canal, nós recomendamos que vocês assistam a playlist Revelações sobre Jesus e Javé, onde são ditas várias informações sobre Maria, José e José de Arimateia. E nós também temos um vídeo muito bonito que fala do sagrado feminino no Evangelho, aonde nós falamos sobre Joana de Cusa, Maria Madalena e Nossa Senhora Querida, né? Então, quem não conhece, vale a pena dar uma assistida. E não se esqueçam de deixar o seu like e se inscreverem no canal, tá bom, gente? Mas vamos lá. Maria, José
e José de Arimateia eram espíritos muito elevados. E eles todos eram oriundos de Sírios, o projeto mais antigo, mais desenvolvido do nosso Cristo amado. E eles vieram aqui para a Terra em missão sacrificial de apoio à encarnação do nosso diretor planetário, Jesus. E a entidade continuou a explicação. Após o seu desencarne, Maria decidiu aqui permanecer, auxiliando o seu filho amado em seu projeto planetário, e que vocês sabem que ele tem esse projeto todo de desenvolvimento, de aceleração na evolução das mônadas, e ela então decidiu auxiliá-lo, o que ela tem feito de forma absolutamente extraordinária. E se você estiver gostando do conteúdo, já sabe, aquele like, clica no sininho, compartilha o vídeo, e se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Então, pessoal, com essa resposta que foi dada, nós já podemos descartar que Joana d'Arc tenha sido a reencarnação de Maria, porque Maria não se reencarnou aqui no planeta. Ela já entrou no reino angélico. Acabou a roda de Sansara. E quem foi Joana d'Arc? E a entidade explicou, né? Eu antes vou dar uma pequena pincelada assim sobre quem foi Joana d'Arc aqui para nós na história planetária, né? Joana d'Arc, ela nasceu numa família camponesa, ela era pobre, ela não era nobre. Isso naquela época fazia uma baita de uma diferença, tá? Ela nasceu no nordeste da França, lá pelos idos 1400, alguma coisa. E a Joana, ela ouvia vozes e alegava receber visões divinas do Arcanjo Miguel, de Santa Margarida e de Santa Catarina, que a instruíram a ajudar as forças de Carlos VII e livrar a França do domínio da Inglaterra. Porque estava ocorrendo aquela tal guerra dos 100 anos e estava uma confusão danada, os ingleses estavam ganhando, a França estava sendo quase que desmantelada e estava aquela situação bem complicada. E o não coroado Carlos VII, ele então acreditou em Joana e enviou-a junto com um exército para tentar solucionar o cerco de Orleans. E acabou que essa batalha, por orientação de Joana, terminou com um resultado favorável aos franceses, elevando assim a reputação de Joana à condição de heroína nacional aos olhos do povo francês. E seguiu-se uma série de vitórias militares para as forças de Carlos VII, que acabaram permitindo a sua coroação como rei da França. A moral da população francesa melhorou e a maré da Guerra dos 100 Anos começou a virar em favor dos franceses. Contudo, em 23 de maio de 1430, ela, Joana d'Arc, foi capturada pelos Bourguignons. Os Bourguignons, eles compunham um grupo de franceses que apoiavam os ingleses. Olha só que traíras, né? E esses tais Bourguignons entregaram Joana nas mãos do governo da Inglaterra, que por sua vez a colocou em julgamento nas mãos do bispo Pierre Cochon, francês, traíra, e ele jogou então contra ela diversas acusações de cunho religioso, dizendo que ela era
endemoniada, que ela era uma feiticeira, enfim, que ela era do mal. E esse bispo malvado a declarou culpada e ela foi sentenciada à morte na fogueira, tá? Tendo sido executada em maio de 1431, gente, aos 19 anos de idade. Imagina, uma criança, né? 19 anos. E o fato é que a sua morte acabou por elevá-la ao status de mártir e fez aumentar o fervor patriótico francês contra os ingleses, tá? E acabou que os franceses deram uma virada de vez nessa questão. Mas vamos ver o que a elevada entidade nos disse a respeito de Joana d'Arc. E ele falou o seguinte: Joana d'Arc foi a reencarnação de Judas Iscariotes, que veio resgatar alguns dos débitos que ele adquiriu quando aceitou a oferta do sinédrio de 30 moedas de prata. E Judas, que traiu no passado e provocou uma morte dolorosa a Jesus, sofreu por sua vez uma grande traição que o levou também a uma morte dolorosa, né? E ele, vejam bem que ele reencarnou na forma feminina, tá? E a coisa, gente, é assim mesmo, né? É a lei da responsabilidade, né? Então, ele acabou passando por uma situação muito similar. Para quê? Para desenvolver a empatia por esse tipo de situação, para curar o perispírito dele, que tinha ficado muito deformado com a atitude dele, junto justamente com quem, gente? Com o nosso Cristo amado, com Jesus, né? Então imagina a culpa que esse ser não sentia, deve ser complicado mesmo, né? E como disse Jesus, o escândalo, ele há de vir, mas ai de quem der a sua causa. O importante, a entidade continuou explicando, é que Judas, assim como outros tantos que já militaram nas trevas, estão hoje todos na luz. Por quê? Porque todos têm salvação, gente. Ai, que lindo, né? E a outra pergunta que nós recebemos, ela era sobre Lúcifer. Como estaria Lúcifer? E a entidade respondeu, mas eu vou deixar para o próximo episódio, para que esse não fique muito longo demais. Eu sou a Luíse Castanhedo, eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Um grande abraço e até mais!